Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula 2, o vídeo 2 sobre genética, dando continuidade à nossa aula semanal sobre temas da biologia. Por enquanto estamos trabalhando o tema da genética. Assim que essa matéria terminar, vai demorar um pouco mais, muitos outros vídeos, nós vamos começar outras matérias também da biologia. Então vamos lá, dando sequência à genética mendeliana. Vamos hoje falar sobre a primeira lei de Mendel, o que é o monohibridismo. Começamos falando um pouquinho sobre a vida de Gregor Johann Mendel. É um cara que se dedicou à vida de cristão, ele era um católico e que nas horas de folga resolveu analisar as ervilhas do tipo Pisum sativum, que tinham elas fenótipo amarelo, verde, as sementes eram lisas e rugosas, enfim. E a partir disso ele concluiu a genética. Só para falar um pouquinho mais, para a gente parar de falar desses termos, mas falar da parte prática da genética, acho muito importante citar que Mendel nunca soube, ele morreu sem saber o que era DNA, mas mesmo assim ele descobriu a genética, o início da genética, o embrião da genética e muito mais do que isso. Ele jamais usou a palavra gene, ele usava a palavra fator. Importante citar uma frase de Mendel. O que ele diz? Meus estudos científicos têm me proporcionado grande satisfação e eu estou convencido que não demorará muito para que o mundo inteiro reconheça os resultados do meu trabalho. Fica aí a dica, você poderá ser um Mendel no futuro ou no presente. Vamos então falar da nossa matéria a partir de agora. Vamos lá. Bem, pessoal, agora nós vamos diretamente à primeira lei de Mendel. Certamente você ouviu falar do monohibridismo, né? Monohibridismo, já vamos entrar no monohibridismo com dominância e depois no monohibridismo sem dominância. Eu vou ler para vocês aqui a lei da segregação, a lei de Mendel. O que é segregar? Segregar significa separação. Então, cada caráter, fenótipo, é condicionado ou codificado por dois fatores. Quando se fala aqui em dois fatores, nós estamos falando de genes, dois genes, um materno e um paterno, do tipo azão, 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 azinho ou azinho, azinho, ok? Esse par de fatores, ou seja, genes, segrega-se, ou seja, separa-se no momento da formação dos gametas, sendo apenas um fator conduzido por gameta. Quando se fala em separação, é importante citar que nós estamos falando aqui de anáfase, anáfase 1, no momento em que um par de cromossomos homólogos, aqueles cromossomos do mesmo número, que tem os chamados genes alelos, hipoteticamente aqui um azão e ali um azinho, se separam, cada um deles ficando em um gameta. Isso acontece na gametogênese, na ovulogênese e na espermatogênese, ok? Então só para a gente poder dar uma interpretada assim de conceitos contemporâneos em relação ao que ele escreveu, Mendel escreveu. Então podemos já partir para o nosso próximo momento da aula. Aqui está. Já entramos no monohibridismo com dominância. Você já se questionou o porquê que nós estamos usando o termo com dominância? Bem, o termo com dominância significa que um gene vai dominar o outro. O óbvio, um gene domina o outro. Então, há o dominante e também há o recessivo, ok? A gente vai ver agora mais algumas informações sobre isso. Primeiro, acho muito importante saber o que é uma geração P. Uma geração P é aquela conhecida como geração parental. P é a geração parental. Na prática, a geração P é aquela primeira geração, a geração pura, a geração homozigota, que vai dar início aos cruzamentos mendelianos. Depois desse cruzamento da geração parental, nós vamos obter uma geração híbrida. Essa geração híbrida, ela é conhecida como F1, a primeira geração parental. Híbrido, pessoal, é a mesma coisa que heterozigoto. Lembra disso? Híbrido é heterozigoto. E também podemos obter uma segunda geração híbrida, a chamada F2. Então, a F2
segunda geração parental, F3, terceira e sucessivamente, ok? Muito bem, então, mais uma vez, geração P é parental, geralmente ela é pura, homozigota, F1 híbrida, F2 é F1 com F1, nós vamos ver tudo isso a partir de agora, vamos lá. Muito bem, então vamos para o nosso próximo momento, aí está. Iniciando um cruzamento, chamado cruzamento parental, que nós acabamos de falar. Quando se fala em cruzamento P, de cruzamento parental, nós vamos ter que cruzar um puro homozigoto dominante com outro puro homozigoto recessivo. Isso é o cruzamento chamado cruzamento parental. É óbvio que desse cruzamento, quando se coloca no quadro de Pinet, que é esse chiqueirinho aqui, ó, onde você tem o azão, para você cruzar com o azinho, é natural que desse cruzamento você não obtenha outra coisa além dos heterozigotos. É natural. Cruzar azão com azinho vai dar 100% o genótipo azinho. O resultado disso é o que nós chamamos geração F1. Então, o que é uma geração F1? É a geração obtida do cruzamento parental, dos homozigotos, dos puros, que vai gerar um híbrido, um heterozigoto. Isso é uma F1. Então, quer dizer que numa F1 você vai obter 100% de indivíduos heterozigotos. E aí eu coloquei aqui, ó, PG. O que é uma PG? É uma proporção genotípica. Esse 4:4 significa que das 4 possibilidades que nós obtivemos nesse cruzamento, 4:4, ou seja, 4 do total de 4 possíveis, numerador e denominador são todos iguais. 4:4 é igual a 1, ou seja, 100% de indivíduos heterozigotos. Mas aí você me pergunta assim, professor, e como é que fica o fenótipo desses indivíduos? Bem, o fenótipo desses indivíduos, como vocês podem observar aqui, é totalmente híbrido, mas amarelo. Segue o padrão da dominância. Se a gente fosse pensar realmente na prática, o que Mendel fez lá no início foi observar um canteiro de ervilhas amarelas e um outro canteiro isolado desse primeiro de ervilhas verdes. O segundo passo que ele deu foi promover um cruzamento entre o amarelo e o verde, porque até então ele não sabia quem era dominante. E ele cultivou em um terceiro canteiro e esperou nascer as ervilhas, crescer e florescer. E elas todas floresceram e a flor era amarela. Conclusão de Mendel, que o caráter amarelo era dominante. Agora, será que nessas ervilhas amarelas híbridas não havia o genótipo para o verde? Para o fenótipo verde, só que ele não estava se expressando porque ele precisa de 2 genes de dose dupla para se expressar? Certamente. É por isso que você chama isso de híbrido. Muito bem. Então, quer dizer, a proporção fenotípica da nossa F1 é também 100% de indivíduos amarelos. Beleza? Vamos ao próximo. Agora, nós vamos construir uma F2. Para a gente poder construir uma F2, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos só melhorar aqui. Nós vamos fazer a seguinte situação. Construindo uma F2, para construir, tem muitas pessoas com dúvida de como fazer uma F2. Você pode observar que uma F2 ela será obtida do cruzamento de uma F1 com ela mesma. Vamos pensar mais uma vez? Quem era a nossa F1? Era o híbrido, o heterozigoto, o azão-azinho. Ela era a nossa F1. Se eu pegar a F1 e eu cruzar com ela mesma, eu vou pegar azão-azinho e vou cruzar com azão-azinho. O resultado disso vai ser a tua segunda geração, a F2. Exatamente isso. F2 é cruzar F1 com F1, nada mais do que isso. É cultivar, hipoteticamente, um quarto canteiro, a partir daquele terceiro canteiro híbrido que Mendel produziu, com ervilhas 100% amarelas, mas híbridas, um azão e um azinho. Isso é muito legal lembrar. Desse cruzamento que nós vamos obter uma F2, eu coloquei aqui ó, o heterozigoto, o azão, azinho, cruzando com ele mesmo, azão, azinho.
Aí você vai pegar azão, azinho, você vai pegar este azão com aquele azão e produziu o azão, azão. O azão com o azinho produziu azão, azinho. O azão com o azinho, mais uma vez azão, azinho. E este azinho aqui com aquele azinho lá produziu o azinho, azinho. Vocês notaram que agora reapareceu o fenótipo verde, aquele que é recessivo, aquele que é encoberto pelo gene dominante? Por que reapareceu? Porque ele se expressou, porque ele conseguiu ter 2 genes recessivos. Tudo bem que em menor proporção, mas ele conseguiu. Então, nesse caso aqui, a resolução dessa nossa F2 foi o seguinte: o genótipo produzido, de todos os produzidos, foi uma vez o azão, azão, 2 vezes o azão, azinho e uma vez o azinho, azinho. Lembrando que isso é uma F2. Então, a proporção genotípica, a nossa PG, que não é a progressão geométrica da matemática, a proporção genotípica é de 1 azão, azão para 2 azão, azinho para 1 azinho, azinho. Então, por isso que ela é de 1 para 2 para 1. Isso é proporção genotípica, porque no genótipo você não fala o fenótipo, a cor, a característica morfológica, funcional. Tu fala somente o tipo de gene, se ele é azão, 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 azinho ou azinho, azinho. Agora, para falar em fenótipo, você vai observar comigo o seguinte, ó. Eu procurei colocar nesse cruzamento, já no fundo, a cor amarela, para a gente não se confundir. Das 4 possibilidades, eu tenho 3 dessas que serão amarelas e uma somente que será verde, essa última aqui, que é o azinho, azinho. É como se você tivesse uma pizza e você dividisse essa pizza em 4 partes. Ok, fração, 4 partes, uma delas é 1/4, 2 delas 2/4, que simplificando é igual a 1/2. Então eu vou ter, olha comigo, 1/4 de azão, azão, 2/4, que é igual a 1/2 de azão, azinho e 1/4 de azinho, azinho. Então, se eu somar agora fenótipo, azão, azão é amarela, azão, azinho também é amarela, tem 2 vezes azão, azinho. Então, 25%, 25%, 25%. Por isso, 75% de ervilhas amarelas e 25%, 1/4 ou 0,25% de ervilhas verdes. É por isso que a proporção, chamada proporção fenotípica, ela será de 3 para 1. 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde, 3 para 1. Então, a PG é 1 para 2 para 1 e a PF é 3 para 1, não esquecendo que isso é o resultado de uma F2, de um monohibridismo com dominância, onde um gene domina o outro, beleza? Muito bem, vamos então ao nosso próximo momento da aula. Nesse próximo momento da aula, nós vamos fazer uma coisa interessante, pessoal, que tem a ver com uma F3. Você vai dizer, professor, eu não lembro de ter feito nas minhas aulas uma F3. Bem, você vai ver comigo agora o que é uma F3. Você lembra como que tu construiu a F2? Foi quando você pegou a F1 e cruzou com a F1, não foi isso? Muito bem. Então, só para relembrar, eu coloquei de novo aqui, ó, uma F2 é cruzar uma F1 com uma outra F1. É isso que você está vendo aqui, ó, cruzamento entre F1 com F1. Azão, azinho com azão, azinho, que vai dar azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Isso para nós é o que nós chamamos de F2. Só que eu estou construindo uma F3. Importante lembrar, é uma F3. Então, como é que eu vou obter uma F3? Olha aqui em cima. Vamos trocar até a cor. Ó. Eu estou pegando, para produzir uma F3, eu estou pegando uma F2 e vou cruzar com uma F2. Ou seja, estou pegando a nossa primeira F2, que aqui está, e vou cruzar com ela mesma. Olha só, azão, azão com azão, azão. O meu outro F2, que é o azão, azinho, cruzo com ele mesmo, com azão, azinho. Mas eu tenho mais um
azão, azinho, cruzo com ele mesmo. E por último tenho azinho, azinho, cruzo com ele mesmo. Então, se você ficar ligado, você vai ver que aqui, ó, nessa coluna que eu estou separando aqui, isso tudo, turma, é o resultado que você obteve aqui, ó. Um azão, azão, lá o azão, azinho, o outro azão, azinho e o azinho, azinho. E com quem que eu estou cruzando cada um deles? Com eles mesmos. Isso será o resultado da F3. Exatamente isso. Então vamos aplicar a regra. Vamos observar aqui o que é essa tal F3. Lembrando que nós estamos cruzando F2 com F2. Tu lembra qual que era o nosso primeiro cruzamento? Era o azão, azão, cruzando com o azão, azão. É natural que a gente vai obter aqui 100% de azão, azão. O nosso segundo cruzamento era pegar o azão, azinho e cruzar com ele mesmo, azão, azinho, e produzir azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. O terceiro cruzamento é pegar o nosso segundo azão, azinho e cruzar também com ele mesmo, produzir azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. E o quarto e último cruzamento é pegar o azinho, azinho e cruzar com ele mesmo e produzir azinho, 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 azinho e azinho, azinho. Pronto! Já temos as nossas 16 possibilidades que serão obtidas nesse monihibridismo com dominância de uma F3. Exatamente isso. Então, dessas 16 possibilidades, eu tenho 4 aqui, mais 4 aqui e mais 4 ali. Isso totaliza 16. Eu tenho 16 possibilidades. Então, quantas dessas 16 serão amarelas? Todas do primeiro cruzamento, 4, mais 3 aqui e mais 3 aqui. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente o que eu coloquei aqui, ó. 10 para 16 serão amarelas, que simplificando fica 5 oitavos. E verdes, professor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobre um total de 16 possíveis, totalizando 3 oitavos. Por que 3 oitavos? 6 para 16 avos, simplifiquei 3 oitavos. 10, 16 avos, simplifiquei 5 oitavos. Se eu pegar somente o numerador, 5 e 3, eu vou construir a proporção fenotípica da nossa F3, 5 para 3. Exatamente isso. Vocês viram? Não é nada difícil. A questão é que muitas vezes a gente não explora isso. O teu professor talvez não tenha explorado, mas eu já vi cair uma questão dessas, vou citar até onde caiu, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. E era somente isso, perguntava qual era a proporção de ervilhas amarelas e verdes numa F3 de um monihibridismo sem dominância. E a resposta era clara, 5 para 3. Ok? Exatamente isso. Professor, e se eu fosse fazer uma F4? Bem, se você fosse produzir uma F4, tu teria que pegar a tua F3 e cruzar com ela mesma, só que seria um pouquinho maior. Pegaria azão, azão com ele mesmo, azão, azão com ele mesmo, o outro azão, azão com ele mesmo e o outro azão, azão com ele mesmo. E assim faria, mais uma vez aqui, azão, azão com ele mesmo, azão, azinho com ele mesmo, azão, azinho com ele mesmo, azinho, azinho com ele mesmo, e faria isso para todas as outras. Nesse caso aqui, em especial, nós teríamos uma proporção maior, mas só para te mostrar que é possível construir F4, F5, F6, cada vez ela vai ficar mais elaborada e mais trabalhosa, mas é plenamente possível construir tudo isso, ok? Muito bem, vamos continuar então com a nossa aula de genética, a primeira lei de Mendel. Não esquecendo que você terá comigo todas as aulas de genética, isso é muito importante lembrar. Só que agora, galera, nós vamos passar para o monihibridismo sem dominância. É muito legal ver que sem dominância também tem uma galera que confunde o que é a codominância com a dominância intermediária. Vamos ficar ligado nessa informação, ok? Primeiro, que monihibridismo sem dominância já está dizendo
um gene não dominará sobre o outro. Então, via de regra, você não terá genes recessivos envolvidos nesse monihibridismo. E lembrando que o primeiro é chamado codominante. Eu vou te dar um exemplo de codominância. O sangue A, ele não domina o sangue B. O sangue B não domina o sangue A. Então, isso é um exemplo de codominante, ou seja, junto, um junto ao outro, sem ninguém dominar a ninguém. Isso é codominantes, ok? No codominante, leia comigo. É um tipo de interação entre alelos são genes, de um gene onde não existe relação, aonde não existe relação de dominância. E eu grifei, um gene não domina outro, mas codominam. Se liga aí, olha só, vamos pegar um caso típico de cruzamento parental entre um bovino com genótipo Bzão, branco, fenótipo branco, com um Nzão, que é negro. Se eu cruzar Bzão com Nzão, vai dar 100% Bzão. Na nossa F1, e todos serão híbridos. Você notou que em momento algum, nessa codominância, um prevaleceu sobre o outro? Olha só, o fenótipo branco está aqui, ó, e o fenótipo negro está ali. Todos os indivíduos apresentam de forma simultânea, codominam tanto um gene quanto o outro. O B não domina o N e o N não domina o B, mas ambos estão se expressando. E isso é importante lembrar. Em momento algum, eu estou criando aqui um fenótipo intermediário. Eu só tenho o branco e o negro. E o F1 é branco-negro. Não é hipoteticamente azul, por exemplo, seria um fenótipo novo. Não, ele repete o primeiro e o segundo. Isso é codominância, ok? Um segundo momento, vamos observar a seguinte situação. Aqui está. A seguinte situação é aquele cruzamento que eu acabei de mostrar para vocês, só que agora um pouquinho mais elaborado. Um quadripnê, eu peguei para construir uma F2, estou pegando a F1 e cruzando com a F1, que é BN vezes BN. Então, na prática, eu estou pegando aqueles indivíduos F1, que eram brancos e negros, estou cruzando com eles mesmos. Então, aqui estão, ó, peguei o BN e estou cruzando com o BN. Então, eu vou pegar, observa comigo a situação. Eu pego este B com aquele B e produzi um Bzão. Este B com aquele N e produzi um BN. Mais uma vez um BN, Bzão com Nzão e depois N com N, Nzão. Então, numa F2, eu vou ter Bzão, que é branco, Bzão, Nzão, que é branco-negro, Bzão, Nzão, branco-negro, ou malhado, vamos pensar assim, e Nzão, que é negro. Vejam, agora nós voltamos a ter na nossa F2 o fenótipo branco e o fenótipo negro, mas mantemos também o fenótipo codominante aqui. É por isso que a nossa proporção genotípica de genótipo é 1 Bzão, 2 Bzão, Nzão e 1 Nzão. 1 para 2 para 1. Já a nossa proporção fenotípica será 1 branco, 2 brancos negros e 1 negro, exatamente igual 1, 2, 1. Só para chamar atenção, num monihibridismo com dominância, a minha proporção fenotípica da nossa F2, ela era fenotípica 3 para 1 e genotípica 1 para 2 para 1. Na codominância, no monihibridismo sem dominância, a nossa PG ela é 1 para 2 para 1 e a PF é 1 para 2 para 1 também. Então aí já tem uma mudança importante para você ficar ligado nessa informação. Ok, muito bem, vamos a mais um detalhe importante. Agora nós vamos falar na chamada dominância intermediária ou incompleta. Como assim, professor? Não estou entendendo. Do que você está falando? Eu estou falando ainda de monihibridismo sem dominância, ainda. E é importante citar
que eu tenho dois exemplos dentro do monihibridismo sem dominância, que é a codominância e o segundo é a dominância intermediária, como eu estou apresentando agora. Olha só, na dominância incompleta, o híbrido representa um terceiro fenótipo, enquanto que na codominância, dois fenótipos se apresentam no heterozigoto. Então, se liga aí. Na codominância, nós temos simplesmente a manifestação simultânea dos dois genes, onde um não domina o outro. Mas, na dominância intermediária, o próprio nome está dizendo, vai aparecer um fenótipo intermediário, fenótipo intermediário. Essa planta chamada de flor maravilha é um exemplo clássico que eu tenho que apresentar para vocês. Esta é vermelha, enquanto essa é a branca. Então eu tenho Vzão, Vzão e Bzão, Bzão. Quando eu cruzei essas duas, me apareceu o chamado Vzão, Bzão. E Vzão, Bzão é o fenótipo intermediário, porque ela é rosa. Pronto! Enquanto lá o nosso F1 era branco-negro, repetindo, o parental, um era branco, o outro era negro. E os F1, os híbridos, eram branco, fenótipo brancos negros. Enquanto aqui, eu tenho no intermediário um vermelho e um branco. E o resultado da minha F1 não é vermelho-branco, mas rosa. Então apareceu um terceiro fenótipo. Por isso, ele é intermediário. Fique ligado nessa diferença aí. Muito bem. Agora, nós vamos ver o seguinte, pessoal. Nós vamos ver esse cruzamento que eu mostrei para vocês. O parental, o chamado vermelho com o branco. Estou apresentando o cruzamento exatamente aqui, ó, Vzão, Vzão com Bzão, Bzão. E o resultado disso será VB, VB, VB e VB. Então, o que significa? Se eu cruzar vermelho, Vzão, Vzão com branco, Bzão, Bzão, vai dar 100% Vzão, Bzão. Que é um vermelho cruzando com o branco, vai dar 100% de rosas ou róseas, fenótipo intermediário, o que vocês acabam de ver aqui, fenótipo intermediário. Muito bem, para fazer uma F2, o sistema é exatamente o mesmo, pega uma F1 e cruza com uma F1, que é o VB com o VB. Então, eu coloquei aqui o Vzão, Bzão com o Vzão, Bzão. E produzimos primeiro um VB, VB, e BB. Lembrando que todos são dominantes. Quando eu falo VV é Vzão, Vzão. VB é Vzão, Bzão. E BB é Bzão, Bzão. Então, qual é o meu fenótipo? Vzão, Vzão é vermelho, dá para ver a corzinha ali. Um vermelho, dois rosas e um branco. 1 para 2 para 1. Ok? Por isso eu coloquei aqui, ó, 1 para 2 para 1, genótipo, e 1 para 2 para 1, fenótipo. Para mostrar para vocês este exemplo interessante dessa matéria de genética, que cada vez que a gente vai resolver uma questão de genética, precisamos sempre da interpretação. Isso é muito legal, a interpretação. Mas vamos que tem mais. Olha só. Nesse momento, eu apresento para vocês um outro conceito que está dentro do monihibridismo, que nós conhecemos como cruzamento teste ou teste cross. Veja que eu vou ler com vocês o significado do cruzamento teste. Isso aqui a gente estuda também dentro desse monihibridismo. Nós não estamos mais falando de monihibridismo com ou sem dominância. Agora é um novo texto dentro da matéria de primeira lei de Mendel, chamado retrocruzamento. Vamos ler juntos. Quando estamos fazendo um cruzamento e não sabemos se o indivíduo dominante é homozigoto ou heterozigoto, você sabe que ele é Vzão. Tu não sabe se ele é Vzão, Vzão ou Vzão, Bzão. Então o que a gente faz? Realizamos um cruzamento desse indivíduo que você não sabe se ele é Vzão, Vzão ou Vzão, Bzão, com um indivíduo recessivo. E a resposta estará nos descendentes. Se nascerem descendentes recessivos, também, indica que o progenitor é heterozigoto. Se todos os indivíduos tiverem um fenótipo dominante, indica que o progenitor, genótipo progenitor, ele é desconhecido até o momento, ele era homozigoto.
é o que nós observamos aqui. Ó. Nós temos o indivíduo dominante, que aqui está, posto aqui o dominante. Tu sabe que ele é, pelo menos ele é isso aqui, que ele é Vzão, tu não tem dúvida que ele é isso. Tu tem dúvidas em relação ao alelo que está ao lado dele. Isso você não sabe, ok? Muito bem. E você está cruzando ele com quem? Com o indivíduo recessivo, que é o reto cruzamento. Você tem certeza exatamente aqui também, ó, nenhuma dúvida em relação ao Vzão, mas a dúvida está pairando sobre o seu alelo, o gene alelo. A gente não sabe qual que é o alelo, se ele é Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. E aí tu vai analisar o resultado. Se o resultado obtido desse cruzamento revelar 50% indivíduos dominantes, heterozigotos, e 50% recessivos, verdes nesse caso aqui, é porque nós encontramos o gene que estava ali ao lado, ele era um Vzinho. Então, esse dominante, que tu tem certeza que ele é dominante, ele era Vzão, Vzinho. Por outro lado, se você obtiver 100% de indivíduos dominantes, híbridos, é porque o que você tem ao lado é um Vzão. Então, tu acaba de descobrir um genótipo desconhecido, mas o fenótipo era conhecido. Você sabe que era dominante, isso não há nenhuma dúvida, só que você não sabia se ele era Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Isso aí é o retrocruzamento ou o teste cross. Agora, pessoal, nós vamos ver algo muito parecido. E eu peço para você ficar muito ligado, porque é muito parecido, mas não é igual. Este é o chamado backcross. O que é o backcross? Nesse caso, quando nós falamos anteriormente em retrocruzamento, por força do hábito, nós falamos em cruzamento teste. Cruzamento teste. É muito comum fazer essa analogia entre um e outro, porque é muito parecido, ok? Mas não é igual. Então, o que nós falamos até agora é o cruzamento teste, que é o teste cross. O que vamos falar neste momento é isso aqui, o retrocruzamento, nu e cru, retrocruzamento. Então, agora é o backcross, ok? Teste cross e backcross. Então, veja comigo. É um processo muito parecido com o cruzamento teste, pois utiliza a mesma técnica, porém o indivíduo recessivo utilizado é parental. A única diferença, pessoal, é essa aqui. Ó. O indivíduo que você está cruzando, com quem você está cruzando, aquele indivíduo que tem certeza que é dominante, mas tu não sabe se ele é de genótipo azão ou azão-azinho, tu está cruzando com um recessivo, tanto no backcross quanto no teste cross. Cruza-se com recessivo. Só que aqui no retrocruzamento, o teu recessivo ele tem que ser parental. É como o que é parental? Tu está pegando, por exemplo, um híbrido, tu não sabia se ele era híbrido ou não, um dominante, e tu vai cruzar o filho com o pai. Ou seja, o filho, o descendente da prole, com um dos seus progenitores. Mas esse recessivo tem que ser parental. Se ele é parental, então isso é cruzamento, retrocruzamento, o chamado backcross. Se ele é um recessivo que não é o parental, é só um teste cross, é só um teste. Vamos fazer um teste, então qualquer recessivo. Vamos fazer um retrocruzamento, então é parental. A própria palavra, etimologicamente falando, já tem a resposta. Retroagir é voltar. Fazer um cruzamento com alguém recessivo da própria prole, ok? É um parental, enquanto o cruzamento teste é com qualquer recessivo, ok? Muito bem, vamos a mais um conceito importante da genética, os chamados genes letais. Bem legal, pessoal, verificar tudo isso, para depois desse conteúdo, quando ele estiver totalmente firme, nós vamos fazer uma análise importante na nossa próxima aula, aula 3, sobre extração de gametas e a segunda lei de Mendel. Muito legal, acompanhe. Genes letais. Existem genes que provocam a morte do indivíduo até mesmo antes de nascer ou quando nascem, logo morrem. Este fato foi descoberto em 1905 pelo geneticista francês Couenot. Ele cruzou
camundongos heterozigotos para a cor amarela e verificou que a descendência não obedecia à lei de Mendel, pois 75% dos indivíduos deveriam ser amarelos e 25% agouti. Porém, ele obteve 2 camundongos amarelos e 1 agouti, ao invés de 3 amarelos para 1 agouti. Então ele concluiu que o gene azão dominante em homozigose causava a morte dos camundongos. Como vocês podem observar, se eu tenho aqui um cruzamento, pode ver que isso aqui é um cruzamento entre heterozigotos. Ó, é azão ali, azão aqui, mas tem um expoente Y em cima, tá bem? Aqui da mesma forma, o azão, azão e o expoente Y em cima. Então, heterozigoto com heterozigoto, amarelo com amarelo, vai dar azão, 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 azão Y, azão, azão Y, azão Y, azão Y. Este último aqui é deletado, então não nasce, não entra na conta. Tu não tem 4 possibilidades, só tem 3 possibilidades. Então, cada parte dessa pizza, que nós não temos mais 4 e sim 3, não é mais 1/4, mas sim 1/3. Fique ligado nisso aí. Então, tu vai ter um indivíduo que será agouti e 2 indivíduos amarelos. É 1/3 agouti, 33,3%, e 2/3 amarelos, 66,6%. Onde você vai ter uma proporção de 2 indivíduos amarelos para 1 indivíduo agouti. Por isso, 2/1. Cuidado, hein? Muito cuidado. Eu peço para você também assistir o meu vídeo sobre heredogramas. Lá no meu vídeo sobre heredograma, eu faço a correção de uma questão e lá eu chamo a atenção para uma análise condicionada, que é um dos momentos que muita gente erra nas questões de vestibulares. Então, assista também esse vídeo sobre heredogramas, que vai ser muito legal. Com esse raciocínio agora, você vai entender muito mais fácil. Vamos ao nosso próximo item da nossa aula, nosso segundo vídeo de genética, genes subletais. Bem, ocorre quando o par de alelos está em heterozigose e induz a manifestação de anormalidade, mas sem causar a morte. Existe uma doença chamada talassemia, forma de anemia causada pela deficiência na produção de hemoglobina. HB é hemoglobina, resultando em destruição destas hemácias pelo baço. Necessidade de maior produção de hemácias pela medula óssea, causando deformidades ósseas. Então, tipos de talassemia. Olha comigo isso aqui. Tem uma talassemia branda, que é chamada menor ou menor. Tem a maior, que é a grave. E tem o indivíduo normal, que é o Tzinho. Então, se eu tenho o chamado heterozigoto, Tzinho, o indivíduo sobrevive. Ele nasce e se desenvolve normalmente com uma anemia branda. Mas se ele tiver os 2 genes, o tesão, ele vai morrer. Ah, mas professor, não é igual ao gene letal? É que no gene letal ele não nasce, ele é um natimorto. Ele morreu, ele não entra para a contabilidade, porque ele já é abortado antes mesmo de se desenvolver. E nesse caso em especial, a pessoa que tem talassemia mais grave, ela nasce, então ela entra para a contabilidade. Mas ela vai morrer no início da maturidade sexual, bem no início da maturidade sexual. E os indivíduos recessivos não têm talassemia, Então, o que vai acontecer? Um casal de talassêmicos precisa ser obrigatoriamente heterozigoto. Um casal de talassêmicos apresentam talassemia menor ou menor, a forma branda. E a probabilidade que esse casal tem de ter uma criança de qualquer sexo com talassemia maior é 1 em 4 possíveis. E com talassemia menor são 2 em 4 possíveis. E sem talassemia é 1 em 4 possíveis, ok? Muito bem, pessoal. Eu espero que você tenha realmente feito uma revisão. Assista esse vídeo novamente e aí vamos lá. Dê o seu retorno dessa aula e continue me acompanhando nos vídeos dessa matéria de genética e também em todos os vídeos que eu tenho postado de biologia. Sempre com muita gratidão. Eu deixo para você também, dê se possível lá um like para nós
deixe sua mensagem, que a gente vai sempre analisar e responder a sua mensagem. Valeu e até mais. Tchau, tchau.